Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, participando pessoalmente ao vivo da celebração da Eucaristia. Queridos irmãos e irmãs, coligados conosco pela rádio web e pelo portal, pelo Facebook da nossa Basílica Santuário. Hoje é um dia de muitas graças. Não é para usar sombrinha, é para fechá-las, de modo que possamos receber as chuvas das graças de Deus, deixarmos-nos molhar, ensopar mesmo. Primeira sexta-feira do mês, dia, pois, do Sagrado Coração de Jesus, sexta-feira da Misericórdia, dia de Santa Maria Gorete. E a palavra de Jesus nos fala hoje a todos nós, fala aos nossos corações. Na festa de São Luís Gonzaga, a oração principal diz e pede: Senhor, já que nós não podemos imitá-lo na inocência, na pureza, concede-nos imitá-lo ao menos na penitência. O mesmo podemos dizer também hoje, na festa de Santa Maria Gorete. Jesus misericordioso, que nós possamos procurar, por Teu amor, por Tua misericórdia, uma vida pura, em todos os sentidos, também fisicamente, também espiritualmente, também a pureza da mente, e alcançá-la por intercessão da Virgem Mártir. E nós queremos hoje, exatamente, dia da misericórdia, ouvindo o Evangelho de Jesus, que chama um pecador, coletor de imposto, quer dizer ladrão na Bíblia, São Mateus, este tema, que é o lema do brasão, primeiro de bispo e hoje de Papa, do Papa Francisco. E o Senhor passou e olhou com misericórdia e o chamou. O Papa quis exatamente esse o lema da vida, da vocação dele. Deus passa e, com misericórdia, olha-nos, chama-nos. Conhecemos todos um pouco da vida de Santa Maria Gorete, aquela jovenzinha lá do centro da Itália, de uma família pobre, 5 irmãos, ela mais velha, o pai morrera, e agora, enquanto a mãe trabalhava numa roça arrendada, ou seja, pagava com os frutos que a terra produzia, ela em casa cuidava
dos 3 irmãozinhos. E, como acontece muito por aí, pelas roças, pelas fazendas, pelos interiores, alguém da vizinhança a desejava. E este jovem tentou 2 vezes seduzi-la. E na terceira, num arroubo de impulso e de instinto, a esfaqueou 14 vezes. Queridos irmãos e irmãs, nós poderíamos meditar, nós todos pecadores, sobre a vida desse rapaz. Chamava-se Alessandro, de sobrenome Serenelli. Ele era também um adolescente, sabe, todo adrenalina, não é isso? Os impulsos da puberdade, da primeira juventude, não soube se conter. Certo dia, um juiz velho me disse: Padre Ramos, o presídio está cheio de pessoas que não souberam conviver com os seus impulsos. Pessoas que não souberam conter seus impulsos. E no momento de fraqueza, e o demônio entra, atenta, e o ferro entra, como se diz, né? Se comete um desatino. E algumas vezes alguma coisa que arruína a vida inteira, sem retorno. Todos nós, meus irmãos e irmãs, em nossa história breve ou já adiantada, temos lembrança de algum impulso desatinado que tenhamos tido. Pois este jovem foi preso e passou 8 anos na cadeia, de um modo exemplar. Talvez mais santa do que a Mariazinha, assim a chamavam, Marieta, Maria Gorete, era a mãe, Assunta se chamava. E todo mundo ali no lugarejo chamava Mama Assunta. E a visitar este jovem na cadeia. Eu já encontrei uma pessoa assim, uma senhora que, depois que mataram, assassinaram o filho dela, sim, de graça, de um assalto, latrocínio, ela tornou-se e me disse, eu a encontrei na livraria católica, eu me tornei apóstola dos presidiários. Eu recolho material de higiene e livros edificantes e levo ao presídio. Assim, a mãe de Maria Gorete ia visitar este jovem e levava para ele as coisas. E depois de 8 anos e de ter cumprido a sua pena, ele mudou de vida. Já havia refletido muito, pensado, sofrido, quem sabe até por conta mesmo dos sofrimentos espirituais, morais, físicos da cadeia, já havia pago, pois, pelo seu crime. Este jovem depois ficou sendo, assim, um serviçal, um ajudante, um terceiro. Terceiro se diz um que não é mesmo da ordem, mas vive a espiritualidade dos capuchinhos. E deram para ele lá um abrigo no convento e na igreja dos capuchinhos. E ali ele viveu, envelheceu e morreu. Ele disse certa vez ter visto Maria Gorete, a qual tinha vindo exatamente dar-lhe o seu perdão, como ela fizera quando, toda esfaqueada, ainda chegou aí ao pronto-socorro. Eu quero que também ele vá para o paraíso comigo, disse ela.
E assim, Alessandro, toda a sua vida passou voltada para o serviço de Deus, naquele convento, naquela igreja, e em sentido da sua penitência. Em 1950, quando o Papa Pio XII canonizou Maria Goretti, Alessandro estava ali, na primeira fila, na Basílica de São Pedro, assistindo, pois, a canonização, vestido de monge capuchinho. Queridos irmãos e irmãs, já disse, todos nós algum dia na vida já cometemos desatinos. Teremos tido mais sorte. Não foi alguma coisa assim tão trágica, tão drástica. E que nós possamos sempre, sempre renovar a nossa confiança no coração de Deus. Onde estão os que te condenavam, mulher? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. E Jesus disse, nem eu te condeno. Cria vergonha, vai e não pecas mais, não faz mais. Queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da misericórdia, que todos nós possamos retornar para casa lembrando daquele desatino que nós cometemos e que, no entanto, na sua misericórdia, Deus nos concedeu erguer-nos, recuperar-nos, voltarmos para nós, nos perdoou e nos concede a graça de estar sempre voltados para Ele. Ele que é rico em misericórdia, Ele que sempre passa chamando, segue-me. E não é para ir para o seminário, nem para ir para o convento. Seguir o caminho de Deus, no estado de vida em que nós estamos, em que nos encontramos, cada um na sua, podermos fazer a mais valiosa das coisas, que é realizar a vontade de Deus em nossa vida. Vamos, pois, guardar um instante de silêncio e, uma vez mais, colocarmos-nos diante da misericórdia do Senhor.